Então vamos lá, pessoal. Mais uma questão aqui. Vamos para a questão número 10. Vai falar assim. Se 90, 15 e beta são ângulos internos de um triângulo, calcule beta e classifique esse triângulo quanto aos ângulos. Então veja, são duas perguntas, né? Primeiro achar o valor de beta e depois classificar o triângulo. Cuidado! Classificação dos triângulos podem ser quanto aos ângulos, que é o que ele pede aqui, e quanto aos seus lados. Certo? Então vamos lá. Questão 10. Então, ele dá aqui 90, 15 e beta são ângulos. De quem? Do triângulo, né? Então, ó. Tá aqui o nosso triângulo. Então, 15, 90 e beta. Certo? Precisava nem fazer o desenho. Por quê? Lembre-se que quando eu tiver um triângulo, pessoal, no triângulo, a soma dos ângulos internos sempre será igual a quanto? 180. Então, a soma dos ângulos internos sempre será igual a 180. Lembrando, onde é que ficam os ângulos internos de um triângulo? Sempre em seu vértice. Então, tá aqui o vértice, outro vértice e outro vértice. Não é aqui o ângulo interno. O ângulo interno é no vértice. Tá certo? Sempre no vértice. Por isso que desse caso aqui, ó, coloquei no vértice. Então, ó, a soma dos ângulos internos. Se eu tenho 3 ângulos internos, eu vou somar os 3. 15 mais 90 mais beta. Essa soma tem que dar quanto? 180. Certo? Então, veja. É literalmente a aplicação dessa fórmula. Pega os ângulos internos, soma-os e iguala a 180. Daqui, ó, já tenho 40%. Formei a nossa equação. E agora, o que eu vou fazer? Vou juntar número com número e isolar a nossa letrinha beta. Vamos lá. Quanto é 15 mais 90? 105. Positivo, né? Porque o maior é positivo. Tudo isso igual a 180. E agora, beta? Eu quero isolar o valor de beta. Para isso, o 105 está positivo do lado esquerdo. Eu vou trazê-lo para o lado direito. Só que o que vai acontecer? Cuidado aqui, né? 180 permaneceu no local da direita. Então, ele permanece positivo como ele já está. 180. Quem vai passar negativo é esse carinha. Acho que o maior erro dos alunos é o quê? É quando tiver uma equação como essa, fazer isso daqui, ó. 105 menos 180. Erradíssimo. Por que 180 ficou negativo? Se ele permaneceu do lado direito. Não faz sentido. Então aqui, ó. Cuidado. Certo? Então, ó. O 105 é quem fica negativo. Então, beta é igual a 75 graus. Certo? Então, o nosso triângulo. Volto lá para o nosso triângulo. Beta é igual a 75 graus. Certo? Então, veja. Ele é um triângulo com o ângulo menor que 90, um ângulo igual a 90 e um ângulo menor que 90. Mas lembre-se que o quê? Quando a gente classifica os triângulos quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo,
ele pode ser obtusângulo e ele pode ser acutângulo, certo? Isso é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, certo? Para ser retângulo, o que um triângulo tem que ter? Um ângulo de 90. Ah, professor, é possível 2? Não na geometria euclidiana. Então, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Para ser obtusângulo, ele tem que ter um ângulo maior que 90. Só um, pessoal, porque é impossível ter 2 maior que 90. Professor, por que é impossível ter 2? Porque a soma dos ângulos tem que dar quanto? 180 graus, dos 3 ângulos. Então, se 2 são maiores que 90, já passaria de 180, né? Então, tem que ter somente um ângulo maior que 90 graus. Porque se tiverem 2, já não é um triângulo, né? Tem como. Então, um retângulo é um ângulo de 90 graus. Um triângulo retângulo. Um triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo maior que 90. E o acutângulo é todos menores que 90. Essa é a classificação quanto aos ângulos. Se a gente for olhar aqui, ó, ele tem todos menores que 90? Não, porque tem um de 90 aqui. Ele tem um maior que 90? Não. Ele tem um igual a 90? Sim. Então, esse triângulo aqui, ó, ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, por isso que ele é chamado de triângulo retângulo, ok? Então, essa é a resposta da nossa questão de número 10.